Olá, pessoal! Eu sou a Beatriz Colares, aluna do 6º semestre de moda aqui na Unifor. E hoje a gente começa mais uma edição do Quarta com Moda, com a nossa convidada especial de hoje, a Fernanda Macário. A Fernanda é Head Customer Experience e Customer Success na Audaces, onde atua há 15 anos no mercado da moda. Com profundo conhecimento do setor, ela compreende como as tecnologias impactam os processos e os resultados financeiros, sempre buscando criar experiências excepcionais para os clientes e superar suas expectativas. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz pelo curso de moda da Unifor ter me convidado hoje para o videocast. Estamos muito felizes de receber você aqui. Ok. Então vamos lá começar com as perguntas. Bora lá. Com 15 anos de experiência no setor da moda e na Audaces, como você enxerga a evolução da indústria 5.0 e quais são as principais mudanças em relação ao modelo anterior? Ok. A gente tem uma mudança constante, né? Mas eu acho que a principal é, até assim, pensando muito nesse ciclo de desenvolvimento de produção. A gente tem uma velocidade muito grande no mercado, olhando também todos os outros comportamentos que a gente vê, rede social, influenciador, a gente não consegue mais desenvolver uma coleção, um modelo, planejando para daqui a um ano, por exemplo. A velocidade de desenvolvimento e de entrega ela tem que ser muito mais rápido e a utilização das tecnologias para que a gente seja assertivo, tenha sucesso, ela é muito importante para que a marca, o empreendedor, o estilista tenha sucesso naquilo que ele está lançando. Então, olhando o mercado anterior para agora, a necessidade da tecnologia para conseguir entregar aquilo que é necessário, ela é extremamente importante. Hoje a gente se comunica, por exemplo, por WhatsApp, tem uma determinada velocidade. Ninguém mais se comunica por carta, por exemplo, verdade. né? Então, é isso que a gente tem que pensar também no mundo da moda, utilizando essas tecnologias para fazer com que as marcas elas continuem tendo sucesso e que não fiquem para trás. Realmente, diversos processos que são necessários, inclusive, por exemplo, para quem está na universidade, quem está estudando, conhecer o processo manual, ele é extremamente importante. Mas quando a gente entra no mundo da confecção, do trabalho, utilizar a tecnologia, ela é essencial. Realmente, essa facilidade com a tecnologia, ela facilita muito a nossa agilidade para entregar as demandas, né? Exato. Realmente, essa atualização da Audaces foi uma coisa ótima para o mundo da a moda, tecnologia como um todo, né? Porque a gente hoje não quer mais realizar trabalhos braçais. As pessoas elas não querem mais ter atividades operacionais que a tecnologia consegue nos entregar em algumas horas, em alguns minutos, inteligência artificial nos entregando em alguns segundos aquilo que nós demoraríamos alguns dias para resolver como seres humanos de uma maneira manual. Carregar, por exemplo, na confecção têxtil, pessoas que carregam tecido para fazer um enfesto. Não vai mais acontecer isso. Ainda é uma realidade, mas que ela vai morrer, né? O corte, hoje a gente tem muitas confecções utilizando o corte automático, mas hoje a gente tem mesa, tem uma infestadeira automática, existe inteligência em todo o processo produtivo para fazer com que o ser humano ele utilize a sua capacidade intelectual de uma maneira mais estratégica, digamos assim. Muito interessante, Fernanda. E de que forma as tecnologias da indústria 5.0 estão impactando os processos criativos e produtivos na moda e como elas se diferenciam das tecnologias anteriores? Perfeito. A gente já vem da indústria 4.0, que toda essa inteligência, a IoT, enfim, ela ajuda o homem dentro do processo produtivo. Quando a gente fala de indústria 5.0, na verdade, a indústria 5.0 ela vem de um conceito lá da sociedade 5.0 que veio do Japão. O que isso significa? É utilizar toda essa inteligência, toda essa automação que já vem da indústria 4.0, mas pensando no benefício para a sociedade, para a qualidade de vida. Então, quando a gente faz essa aplicação
dentro da confecção, dentro do mundo da moda, é muito comum quando a gente vai visitar algum cliente, ouvir que não tem tempo, que está atrasado, que tem muito desperdício, burnout muito comum nos dias de hoje. E a indústria 5.0 vem para acabar com isso, fazendo com que a assertividade, a agilidade faça com que as pessoas elas tenham mais qualidade de vida. Então, quando a gente faz uma aplicação, eu, como uma pessoa que representa a Audaces, implanta as tecnologias, isso é muito visível de uma forma até muito rápida. Entre uma coleção e outra, quando se tem uma transformação, o que as pessoas mais falam é que elas começam a ter mais comunicação, todo mundo consegue ter uma visão sistêmica e que a qualidade de vida, ela aumenta significativamente. Nossa, muito legal. Principalmente assim na moda, a gente vê que os designers, eu acho que todos os setores da moda envolvem muito raciocínio. Sim. E tem que ser de uma forma ágil também. E essa parte de melhorar a qualidade de vida é realmente algo que a Audaces veio para melhorar bastante. Sim, com certeza. Porque os trabalhos operacionais, aquilo que a tecnologia, ela já está substituindo, né? Não é que ela já está substituindo. Mas ela não substitui 100% do homem. A capacidade intelectual de tomada de decisão, de essência de marca, de criatividade, isso se mantém. Então, muitas pessoas até têm medo agora da inteligência artificial, da substituição da máquina, né, de um processo operacional que agora entra na máquina. Mas, na verdade, isso vem ajudar para que, principalmente, quando a gente fala de moda, a gente quer utilizar a nossa capacidade criativa para pesquisar, para analisar, para conseguir desenvolver uma coleção, um modelo que tenha sucesso. E quando a gente tem processos muito operacionais, manuais, esse tempo ele fica extremamente reduzido. Então, a tecnologia, ela vem ajudar e apoiar, sendo um braço direito para a gente conseguir ter mais tempo e mais qualidade, como eu tinha falado. Nossa, muito legal mesmo. E como você acredita que a indústria 5.0 pode contribuir para uma moda mais sustentável e responsável? Existem iniciativas que já estão sendo implementadas na Audaces nesse sentido? Todas as tecnologias da Audaces são pensadas na sustentabilidade. Então, a gente consegue mapear o retorno de investimento, não só com relação à lucratividade que a empresa vai ter, mas o principal ponto é redução de matéria-prima, eficiência operacional, redução de gastos de energia, não tendo desperdícios, maior assertividade na venda, ou seja, não tem vendas de promoção, grandes lotes. Então, a gente se preocupa muito em trazer essa inteligência e um dos pontos principais para cada desenvolvimento é sustentabilidade. Eu percebi muito isso na cadeira que a gente tem aqui na Unifor, que a gente utiliza o programa da Audaces, e realmente é uma maneira muito mais sustentável de fazer a modelagem. Total. E é muito interessante, é um programa muito legal, que eu acho que todo mundo que está envolvido com o mundo da moda deveria conhecer. Até conectando com a tua primeira pergunta, quando a gente fala o que mudou, antigamente quando a gente precisava desenvolver, ainda tem muita empresa que faz dessa forma, mas hoje você consegue fazer uma pré-aprovação digital em diversas etapas. Então antes as pessoas precisavam de 5, 6 pilotos para garantir que aquele modelo tivesse o caimento, o acabamento, enfim, todos os materiais para ficar perfeito. Hoje, 90%, 80% desse processo ele pode ser feito digitalmente. Então, acelera e garante essa sustentabilidade que a gente estava conversando agora. Realmente, é a qualidade de vida e a sustentabilidade ali, uma ao lado da outra, Exatamente. Né? É ótimo. É isso aí. E você poderia nos falar sobre a importância da personalização e da criação de experiências únicas para os clientes no contexto da indústria 5.0? E você acredita que isso pode democratizar o acesso à moda de alta qualidade? Com certeza. Quando a gente fala do mundo da experiência de cliente, a gente já está falando da hiperpersonalização.
Quando a gente faz uma produção em escala de moda, a gente não vai ter necessariamente uma hiperpersonalização. Tem a marca reserva, por exemplo, que no e-commerce deles, dependendo de algum período, Dia dos Pais, Dia das Mães, alguns eventos, você pode personalizar a sua camiseta, a sua peça. Quando você entra num e-commerce que você coloca um bot que te faz um atendimento extremamente personalizado, mapeando qual foi o teu comportamento dentro do site a partir do momento que você fez um cadastro. Então, existem diversas formas que essa personalização faz com que a experiência tenha um nível extremamente elevado e isso automaticamente garante a lealdade do cliente diante daquela marca, né? Seja numa loja, seja no cadastro. Então, vai até além do processo de confecção. Mas quando eu quero fazer com que uma marca, ela tenha essa lealdade de cliente, que ela tenha promotores, advogados, marcando, né, falando bem da marca, que a gente sabe o poder que uma rede social hoje, o desejo, marca, né? Perfeito. Então, isso é extremamente importante. E existem diversas formas da gente aplicar isso, desde uma maneira mais direcionada para quem ainda não tem tanta tecnologia, estou começando o meu negócio, mas eu presto atenção naquilo, no comportamento de cada cliente que entra, de cada consumidor, ou se eu sou um confeccionista, de cada dono, de cada rede que compra a minha peça, até a hiperpersonalização, que hoje, com a inteligência artificial, ela é muito possível, mas também algumas estratégias dentro de marketing comercial também é possível realizar. Sempre deixando também ainda bem humanizado assim, sempre, o processo, né? Sempre. Independente se ele é digital ou, né, entre pessoas, que aí se torna humano naturalmente, mas existem diversas estratégias e tecnologias que fazem com que, por mais que seja um processo digital, pareça que é uma pessoa falando com você. Então, isso é super possível aplicar e existem diversas tecnologias já no mercado. Muito legal. E eu acho que isso que torna, assim, tanto o desejo do cliente para pertencer àquela marca, né? Esse processo humanizado, independente de ser digital ou não, enfim. Exatamente. Hoje, no mercado atual, o preço já não é mais o grande ponto de relevância para você se tornar leal ou não. É a experiência. Verdade. Então, 90% das pessoas que têm experiências excelentes, né, elas tendem a voltar a comprar e continuar dentro daquela marca enquanto vivem aquilo que elas acharam excepcional. Sim. E quais são os principais desafios que as empresas de moda enfrentam a implementar a indústria 5.0? Muitas confecções não estão nem na indústria 4.0. Né? Principalmente quando a gente fala da confecção de moda, que tem um processo extremamente criativo, mas que valoriza também muito o manual. Existem processos muito operacionais. Então, um dos pontos é o medo de perder a criatividade utilizando a tecnologia, e muito pelo contrário, assim, se você desenha um croquis 2D e você consegue dar, aqui estou dando um exemplo, né? Você consegue dar a ideia daquilo que precisa ser criado, imagina você criar num manequim tridimensional que mostra profundidade, caimento, aprovações de variantes, de tecido, você conseguir ter uma percepção digital daquilo que você quer criar. Esse também é um ponto muito relevante, essa dificuldade de abandonar o manual. Existe um medo imenso ainda das pessoas acharem que vão perder para as máquinas os seus lugares dentro da confecção, e justamente porque muitas empresas ainda têm corte manual, os desenhos feitos manuais, croquis manual, muitas pessoas, muitas empresas ainda utilizando a modelagem manual e tendo as suas modelagens penduradas na parede, né, uma fila gigante de modelagem. Mas quando começam a ir para o digital, vem que processos que fazem, por exemplo, a modelagem, né, quanto tempo demora para fazer esse vestido aqui e graduar ele em 5 tamanhos manualmente, sendo que em 20 segundos você gradua num sistema. Quão mais produtivo eu posso ser. Então, existe esse medo, mas, ao mesmo tempo, essa onda, ela está vindo, né? Ela já foi está
está vindo agora com a inteligência artificial, indústria 5.0, e a gente precisa surfar ela. Quem não surfar vai ficar para trás, não adianta. Aí sim, pode perder seu lugar no mercado, pode não ter sucesso com a sua marca, porque é necessário acompanhar. Realmente. E eu acho que o Brasil, assim, ele tem uma herança manual muito grande se a gente for comparar, tipo assim, sei lá, com grandes capitais da moda como Copenhague, Paris. Enfim, a gente vê muita coisa manual aqui, muita coisa artesã, mas eu acho que a gente tem que surfar essa onda mesmo e não ver isso como uma forma de retrocesso, alguma coisa assim, sei lá, por medo de não entrar nessa, né? Existem marcas muito importantes e relevantes no mercado do Brasil, assim como no resto do mundo, que valoriza o manual. E existem diversas peças, diversos modelos que pode ter esse processo, mas às vezes é uma fase dessa produção, não significa que todo o processo precisa ser feito dessa maneira, né? A tecnologia, ela vem inclusive para entregar e garantir a qualidade daquilo que está sendo feito, mesmo que manual em algumas etapas. Então, a Audaces, ela tem, né, um escritório na Itália, a gente atende Europa, África e Ásia. A gente vê em alguns países realmente a tecnologia implementada de uma maneira muito efetiva e que faz com que esse processo do manual de grandes marcas tenha uma qualidade excelente. Então dá também de casar e manter essa cultura que, por exemplo, aqui no Nordeste a gente tem algumas marcas fortíssimas que valorizam demais o manual e que é possível ser mantido alguns processos, adequando a tecnologia e também essa hiperpersonalização, né? Se tem uma quantidade menor, trago a hiperpersonalização e assim consigo manter ainda forte essa cultura. Sim. A mudança que o Audaces está fazendo na indústria mesmo. Total. A gente sente uma responsabilidade muito grande de levar a inovação e de promover, né, essa transformação na confecção. Essa é uma das grandes missões da Audaces. A gente sabe que algumas tecnologias, elas demoram um tempo para serem aderentes no mercado. Então, por exemplo, eu tenho 15 anos de Audaces e há pelo menos 12 anos eu ouço falar de ficha técnica automática para fazer um pré-custo do modelo automático. Eu acho que nos últimos 3 anos a gente começou a ver essa aderência de uma forma muito forte no mercado. Antes as pessoas faziam manualmente, até grandes confecções, e hoje elas não se enxergam mais sem isso, né? É uma necessidade realmente, e a gente já estava falando há 12 anos atrás, então nós entendemos também como uma empresa de inovação que a gente precisa ir educando aos poucos o mercado e sempre mostrando qual que é o caminho para eles se manterem com sucesso. Você pode compartilhar casos de sucesso de empresas atendidas pelo sistema da Audaces? Ah, com certeza. Tem vários casos de sucesso, né? Mas como é que funciona? Vou pegar um exemplo muito recente de uma marca que acho que todo mundo conhece, que é a marca da Patrícia Bonaldi, né, que tem a marca Patibô e Patrícia Bonaldi, que é de alta costura. Como é que funciona? A Audaces, ela visita o cliente, faz todo um mapeamento do seu processo, entende até onde, o que a gente pode mudar, não somente com a inserção de tecnologia, mas nós trabalhamos sempre com 3 pilares, que são pessoas, tecnologia e processos. A gente tem um conhecimento bem aprofundado sobre os processos da confecção e muitas vezes a gente consegue reduzir etapas, reduzir lead time. Então a gente vai lá, faz esse mapeamento, faz uma apresentação para o cliente, mostrando como que é o estado atual dele e até onde ele pode chegar. E depois disso, junto com essa apresentação, nós mostramos o retorno do investimento. A pesquisa de mercado toda completa. Exatamente. Então, a gente mostra para ele que com a modificação que ele vai realizar, o quanto que ele vai faturar mais, o quanto que ele pode ter a mais de lucratividade. Se eu reduzo o tempo de desenvolvimento da minha coleção, quantos dias a mais eu tenho para colocar esse meu produto na venda e vender por mais tempo, ou seja, conseguir ter um faturamento maior, o quanto que eu consigo ter de eficiência operacional com a minha equipe, ou seja, eles trabalham
menos tempo, entregando a mesma coisa ou até mais. Tem empresas que acabam produzindo com muito mais velocidade e, por exemplo, pegando algum outro tipo de produção para realizar na confecção deles, ou acabam desenvolvendo uma nova marca, porque agora tem um pulmão e querem lançar um novo produto. Então, a gente faz esse mapeamento, apresenta, depois vai uma pessoa que implementa toda essa tecnologia e ele tem ainda um acompanhamento com especialistas de produto. Então, realmente, a gente garante, desde o momento do mapeamento até o sucesso e expectativa dele sendo alcançada ou até superada. Muito legal esse exemplo da Patrícia, porque eu acho um ótimo exemplo que a gente consegue ver mesmo que a Audaces é muito aliada a esse processo humanizado também. Porque lá a gente vê muitas coisas artesãs mesmo, que a gente tem crochê, tem bordados. É muito legal esse trabalho que vocês fazem. A gente analisa muito a particularidade de cliente a cliente. Nenhuma confecção é igual à outra. Existem processos que são comuns, que precisam das suas etapas, mas todas elas têm a sua particularidade. Então, por isso que a gente sempre analisa junto com a empresa, entende quais são as expectativas. Um ponto que é muito importante, né? O que é valor para essa empresa? O que ela considera importante? São pessoas, economia, maior faturamento. Então, tudo isso é muito bem alinhado para a gente conseguir atender essa expectativa. E aí a gente tem mais de 20 mil clientes por todo mundo, além da Patrícia Bonaldi, Grupo Morena Rosa, Farm, Animalias, Magazines do Brasil, entre outras empresas. Muito legal, muito interessante. E como você avalia o impacto da indústria 5.0 na criação de valor para as marcas de moda, tanto em termos de resultados financeiros, quanto em satisfação do cliente? Perfeito. A gente estava falando bastante aqui de personalização, hiperpersonalização, a questão da qualidade de entrega, mas a indústria 5.0, ela impacta nessa parte de lucratividade, de retorno, justamente conectando um pouquinho com o que eu estava falando antes até. Além de fazer com que tenha essa eficiência operacional, com que os colaboradores queiram estar na empresa também, porque é muito comum ter uma rotatividade, um turnover muito grande em determinadas áreas da confecção, justamente por ser um trabalho às vezes muito pesado, ou até porque tem muita pressão. Existem áreas de estilo, dependendo do tipo de confecção, de produção, que tem uma pressão tão grande por velocidade de entrega, não ter tempo, que a indústria 4.0 ela vem trazer essa qualidade de vida, né, para a indústria como um todo, e automaticamente melhorando processos, capacitando pessoas, inserindo tecnologia, a gente garante que tenha menos utilização de matéria-prima, desperdícios, com que a gente tenha essa redução do lead time, com que a gente consiga fazer um mapeamento adequado, inteligência de venda que é extremamente importante. Existem muitas empresas que, por exemplo, quando a gente desenvolve uma coleção, o que acontece? Existe um momento que a gente precisa entender que existem diversos nomes, mas tem um momento que entra a equipe comercial junto com a equipe do estilo para entender o que vai vender, o que não vai vender. É onde a gente elimina algumas peças que a área de estilo desenvolveu, né, para entender o que vai para venda, o que vai para a loja e vai para a produção. E normalmente as pessoas elas iam por feeling nesse momento, sem muita inteligência de mercado, entendendo o que vendeu, o que foi aceito, o que a gente sempre produz e não vende, entendi. O que a gente sempre produz. O que vende, normalmente, as pessoas é a primeira coisa que sabe, né? Mas, assim, o porquê que não vendeu, o porquê que ficou no meu estoque, eu tive que fazer uma promoção. Então, a indústria 5.0, com todas essas tecnologias e inteligência, ela acaba fazendo com que essa lucratividade aumente, justamente porque ela faz com que a tecnologia te entregue todo o conhecimento necessário para você ter uma tomada de decisão mais assertiva.
Muito legal essa parte também de entender o cliente, o desejo do cliente. Comportamento de cliente é extremamente fundamental. Isso a gente tem que estar estudando o tempo inteiro. Muito legal. E como você enxerga o futuro da moda em um cenário cada vez mais digital? E qual é o papel do programa Audaces nessa transformação? A Audaces, ela está querendo entrar cada vez mais no mercado também de vendas, né? Na parte de vendas. Então, a gente sempre teve muita tecnologia para a área de planejamento, criação, desenvolvimento, produção, toda a parte de equipamentos para corte. E nesse momento a gente está entrando muito forte também na venda, justamente para conseguir entregar a inteligência para que as marcas, os nossos clientes, eles tenham esse sucesso que eles buscam. Então, isso é extremamente importante e a gente está muito antenado para conseguir entregar para o nosso cliente. Ótimo. E na sua visão, quais competências são essenciais para que designers e profissionais da moda estejam preparados para atuar em um cenário 5.0? Estudem muito sobre inteligência artificial. Saiam da faculdade, se formem conhecendo realmente o mundo digital, né? O mercado está extremamente carente de pessoas que tenham conhecimento de CAD, que tenham visão sistêmica. Então, é muito importante entender qual que é o impacto que o estilista tem lá na produção, né? Quando eu estou fazendo uma criação de roupa, eu estou criando um modelo para que ele seja desenvolvido na coleção. Será que essa modelagem ela é muito complexa? Como será que ela vai se encaixar no meu infesto de tecido? Eu vou ter muito desperdício? Tudo isso precisa ser pensado, né? Cada área tem um impacto extremamente importante para o sucesso da marca. Então, óbvio, a gente não vai deixar a criatividade de lado, isso é extremamente importante porque é o que traz a essência da marca. A identidade. A identidade da marca. Mas é importante que cada área ela consiga ter essa visão sistêmica. A parte da comunicação ela precisa ser extremamente eficiente, mas também o conhecimento de tecnologia. Estejam muito antenados sobre tudo que fala de tecnologia para a moda. Então, por exemplo, inteligência artificial, né? Quais são as tecnologias que hoje têm incorporadas dentro dos sistemas ou uma tecnologia à parte de inteligência artificial que apoia, que ajuda o meu processo de confecção de moda. Então, esse é um ponto extremamente importante. Hoje não é mais aderente o profissional que vai somente com conhecimento manual, né? Ter visão de negócio, estudem sobre negócio, independente se você é um empreendedor, um prestador de serviço, ou se você vai trabalhar numa confecção, o negócio ele precisa ter sucesso. Então, entender do negócio da moda, né? Para mim, eu sou gestora, eu sou mais analítica, então ter a noção de como que eu posso ter maior eficiência operacional, entender o que é faturamento, lucratividade. Então, essa parte um pouquinho também da administração ela é muito importante para quando vai entrar no mercado da moda, entender todo esse sistema que compõe, que vai além da criatividade, né? E eu sei que é muito complexo a moda. Hoje em dia eu sinto que cada vez mais a gente tem que estar mais antenado de cada processo que envolve tudo. E eu acho essencial também, até porque a gente tem muita facilidade e acesso para saber do que a gente precisa, né, para chegar lá. Que conselhos você daria para acompanhar essas novas tecnologias e se destacar nesse ambiente cada vez mais tecnológico e humano? Acesse o blog da Audaces. Não, eu acho que a gente precisa estar... Nós temos diversos canais para a gente estar antenado, né? Isso... a gente tem que saber utilizar muito bem o que nós temos em mãos. Então, redes sociais, comunidades, façam parte de comunidades. Isso é extremamente rico. A troca de conhecimento, ela é muito importante. Gera muito networking também, né? Exatamente, eu até ia dar esse exemplo. Eu, por exemplo, sou da área de experiência de cliente e não achava que tinha muito mercado além do SaaS.
Eu hoje estou em 3, 4 comunidades de CX e eu estou extremamente surpresa com o quanto que experiência de cliente faz parte de todos os segmentos. E assim eu falo para a moda. Participem de tudo que vocês puderem, seja de programas dentro da universidade, programas que estão abertos para vocês estarem participando, utilizem redes sociais, participem de comunidades. Isso vai fazer com que vocês estejam sempre muito antenados com o que o mercado está falando e também pedindo, né? Esse mercado da moda ele é muito carente, tem muito espaço para os novos, para os jovens que estão entrando agora, realmente fazerem uma grande diferença, porque vocês já são mais conectados, né? Vocês a gente é muito curioso muito também, curioso. Né? E o poder da curiosidade é muito importante nessa área. Exatamente. Então, utilizem as ferramentas que vocês têm justamente para se aprimorarem, né? A gente sabe o quanto é perigoso a utilização de rede social para a gente ficar lá horas só vendo besteira, então começa a botar umas tags lá, modelagem digital, inteligência artificial na moda, que aí a inteligência artificial das redes sociais vai começar a direcionar isso e vocês vão pesquisando e também absorvendo esse conhecimento. Uma curiosidade minha como aluna, a Audaces possui alguma comunidade? Sim, a gente tem comunidade que faz parte do próprio sistema da Audaces, né? Então, lá tem uma aba que é de ajuda ao cliente e tem uma abinha de comunidade. Mas fora isso, existe uma interação bem bacana, que começa também em redes sociais, como eu falei, mas existem várias interações com outros grupos também. Um outro ponto até que eu lembrei agora é que, para quem é estudante, como você me perguntou, como é que pode se aprofundar, a Audaces também tem o Audaces Student, que é um plano que todos os estudantes podem ter a experiência de utilização de todas as tecnologias da Audaces. Nossa, muito interessante. E como é uma multissolução, hoje a Audaces ela é uma fashion tech, né? Então, a gente tem uma multissolução que possui 6 sistemas. Então, começa lá desde a ISA, que tem um planejador e gerenciador de coleções. Eu não sei como é que vocês fazem aqui, até me conta um pouquinho, fiquei curiosa. Quando vocês estão aqui estudando moda e que vocês precisam desenvolver a coleção, vocês acabam fazendo um painel, um Kanban para visualizar esses modelos hoje? Como é que vocês fazem? Bom, aqui na disciplina de planejamento de coleção, que é uma das minhas preferidas, inclusive, que a gente teve, a gente faz o planejamento, assim, desde primórdio, sabe? Com mood boards, a gente também aprende muito sobre a questão do mercado, sabe? De entender o desejo do cliente, que é o que você estava falando anteriormente. Então, sim, a gente tem todo um planejamento, assim, desde o começo. Se a gente estiver fazendo embasamento de alguma marca, tipo, eu pegar uma marca como a Patibô, e eu querer fazer uma próxima coleção da Patibô. A gente entende, estuda as coleções anteriores, a gente estuda o mercado da Patibô, faixa etária, e, enfim, tudo, e planeja tudo da coleção desde o começo, assim, sabe? E esses desenhos vocês fazem manualmente? Vocês colam isso numa parede ou é digital esse controle da coleção que vocês fazem? A gente, assim, tem pessoas que fazem ainda manual, mas eu prefiro fazer digital, eu faço no meu iPad, eu acho que facilita muito mesmo todo o meu processo, assim, sabe? Desde tudo, desde moodboard, desde... Enfim, se eu precisar imprimir alguma coisa, eu também imprimo, porque às vezes eu acho que eu sinto também uma facilidade quando eu vejo uma coisa assim na minha frente, sabe? Mas realmente a tecnologia é uma grande aliada minha aqui dentro do curso, sabe? Então tu tá um passinho à frente. Então, assim, por exemplo, a Isa é o nosso gerenciador e planejador de coleção. Então, o estudante, ele consegue criar todo o mix que precisa ser desenvolvido, né? Quando a gente faz aquele planejamento, quantas saias, quantas calças, quantos vestidos, enfim, quais são os modelos e peças que vão ser desenvolvidos. E depois, conforme você vai desenvolvendo, você consegue fazer o acompanhamento em que etapa
do desenvolvimento daquela peça ela se encontra, se está na modelagem, se já está cortando, costurando, isso tudo é possível acompanhar na ISA. Então é uma boa experiência para fazer esse teste, justamente para quando entrar no mercado da moda, conseguir já estar bem antenado sobre como que esse gerenciamento ele é feito de uma maneira digital. Depois tem a parte da ficha técnica, que é dentro do Audaces Ideia, que também é possível vivenciar isso através desse plano, que você consegue desenvolver um croquis 2D e fazer a lista, né, da ordem tanto de materiais que vão ser utilizados, aviamentos, como também a ordem de produção, a ordem operacional, de costura, de operações que precisam ser feitas para o desenvolvimento daquele modelo. A gente sempre teve esse desenho, o croquis, que ele é 2D, enfim, mas a gente tem o Fashion Studio, que eu até falei anteriormente, que é o desenvolvimento para o estilista naquele croquis 3D. Então ele é 100% focado para o estilista e dentro dessa tecnologia a gente tem uma inteligência artificial que é muito bacana, que é a Audace Sophia. Então, muitas vezes, sabe, quando a gente desenvolve um modelo, ainda precisa de uma modelo para fotografar. Lá na Sophia, na Sophia e com o Fashion Studio, você desenvolve esse croquis que você quer, joga ele para a Sophia. Lá tem um botãozinho que é Audace Sophia. E tem algumas opções, então você pode colocar esse modelo como passarela e gera um avatar, que é uma pessoa, a peça renderizada, ótimo para foto, ótimo para decisão digital de qual modelo vai para frente e qual que a gente elimina. Então, viver essa experiência é muito bacana. E também tem realmente a passarela para ver esse croquis desfilar. Então, tem toda uma tecnologia 3D também para ser utilizada pelo estudante. Esse modelo, ele pode ser acoplado, ele pode ser inserido dentro da ficha técnica. Então, como o 360 ele tem integração em todos os sistemas, você não precisa mais criar esse croquis 2D. Só se, por exemplo, precisar de um detalhamento muito grande em costura, como, por exemplo, se eu for fazer uma peça que é um jeans, que ele tem muito detalhamento de botão, costura, acabamento. Mas, normalmente, as empresas elas já utilizam o modelo que foi criado através do Fashion Studio e Sophia, e colocam no Audaces Ideia, que é a ficha técnica. Lá na ficha técnica também tem a Sophia, que é essa inteligência artificial, que nós podemos fazer com que tanto o desenho digital 2D, ele se transforme também numa peça renderizada para uma aprovação, como também ele é muito utilizado para a criação de estampas. Então eu coloco no prompt, né, faço uma descrição mais ou menos da ideia que eu quero, e a inteligência artificial, a Sophia, vai gerar essa estampa. Então é muito legal, porque existem empresas que têm área de designer, que têm toda a tecnologia, mas muitos empreendedores começam pequenininhos, não conseguem investir tanto. E hoje a tecnologia, ela consegue te entregar muito, né, para que você comece certo, e com pouco custo, né, então conseguindo inserir, já fazendo esse processo da maneira ideal. E aí, claro, tem modelagem em caixa, que são os sistemas mais conhecidos da Audaces, e a gente também tem um sistema que é o Audace Supera, que ele melhora o aproveitamento do Audaces em caixa, pensando muito na área produtiva, para que tenha um mínimo do mínimo de desperdício quando a gente vai cortar, né? Então isso também é um ponto bem importante. Uma outra tecnologia que não faz parte do Student, mas eu acho muito legal falar sobre ele, é o sistema da Sizebay. A Sizebay, ela era uma empresa que não fazia parte da Audaces, esse ano a Audaces adquiriu. Sabe quando você está no e-commerce e você quer saber se a peça, qual que é o tamanho da peça, e você vai lá no tabela de medidas? Esse é um sistema que ele é acoplado no e-commerce. E aí a maior empresa do mercado que tinha é a Sizebay, que além de fazer com que você compre o tamanho correto, né? Ou seja, outra coisa quando a gente fala de satisfação, de lealdade de marca,
quando nós falamos de e-commerce, o maior indicador de não ter essa lealdade é quando você compra uma peça errada. Realmente, é verdade. Você não quer mais, você não confia mais, né? Já passasse por isso? Já. Algumas vezes? Também nessa questão da modelagem, assim, pra mim é muito complicado às vezes confiar. Às vezes eu sou uma pessoa muito mais de ir lá na loja e comprar do que confiar no e-commerce. Mas só se eu já conhecer aquela marca anteriormente, como é o caso da Animale, que eu sempre compro online. Sempre. Já tem a confiança, né? Já. E aí, o que acontece? Esse sisteminha que está acoplado, ele também é da Audaces. E ele traz relatório de vendas para quando a gente for planejar de novo uma coleção, eu já tenho esses dados. Então, eu produzi muito P, mas o tamanho que mais foi procurado no meu e-commerce é o M. Então, quando eu for fazer a minha grade de produção, eu tenho que já fazer um ajuste e teste. E aí, com esse plano Student, o estudante pode vivenciar isso. Né? Conforme ele vai tendo essas matérias, ele pode ir fazendo esses testes. E aí tem especialista de produto que ajuda, tem a área de suporte e também essas trocas entre os próprios usuários, que a gente faz dessa comunidade ter masterclass. Então tem participações de aulões, de lançamento de alguma novidade, e quem utiliza esse plano pode vivenciar isso tudo. Já está bem mais preparado também aí para a indústria 5.0. Nossa, Fê, eu tô impressionada com o tanto de programa que a Audaces oferece, e eu sinto que eu já vou sair daqui correndo, acessar tudo. Mas eu achei também muito interessante o que tu falou sobre a ficha técnica, porque eu vejo que muitas vezes, para nós estudantes, a ficha técnica acaba sendo, quando é feita manualmente, acaba sendo um processo mais árduo, assim, ficha técnica feita digitalmente, que vocês proporcionam pra gente. E ela é muito bacana, porque assim, o desenhar na ficha técnica é um momento gostoso, né? Porque eu estou utilizando a minha criatividade. Normalmente, principalmente assim, na confecção, que é onde eu mais visito, o ponto mais chatinho é quando eu preciso começar a fazer a lista dos materiais, quantidade, preço, tamanho. E isso, dentro da confecção com a ficha técnica da Audaces, aparece automaticamente. Nossa, muito Eu seleciono, existe uma integração entre sistemas, eu vou selecionando os materiais e conforme eu vou colocando no meu desenho enquanto eu crio, quando eu puxo a minha tabela de medidas e de operações, automaticamente tudo aparece com um pré-custo. Então, isso é muito importante, porque quando eu estou planejando o modelo, eu preciso saber, eu já tenho uma ideia de quanto eu vou vender ele. Então, vou dar um exemplo. Eu quero vender a R$200 essa minha peça, vou aqui dar um exemplo que eu não sei se está certo, mas eu vou fazer uma peça de malha e ela tem que custar no máximo R$30. Então, conforme você está criando, você já vê se está dentro desse preço estipulado. Ou se você precisa modificar alguma coisa. Você não vai saber disso somente quando você fizer uma peça piloto. Um profissional que já entra com essa visão no mercado de trabalho, ele está muito à frente. Nossa, e economiza realmente muito, assim, não é nem só tempo, mas é quebrar a cabeça e a qualidade de vida, que foi uma coisa que a gente conversou sobre todo esse episódio agora. Nossa, aproveita, porque eu já sei que a Unifor tem o Audaces 360 aqui, hein? Amém. Aproveitem, usufruam muito, né? Utilizem do conhecimento dos professores de vocês. Essas dúvidas que tu está me trazendo, façam diariamente e façam essas trocas também aqui. Eu acho que ela é extremamente rica, porque realmente faz muita diferença quando vocês entrarem no mercado de trabalho, tá? Muito legal. E aqui na Unifor a gente realmente tem uma troca muito prazerosa com os nossos professores, os nossos colegas também. A gente sempre é muito aberto também, às vezes, a debates, sabe? A gente tem muitas coisas em grupos também. E a gente sempre traz essa questão tanto da humanização quanto da tecnologia também, com a nossa disciplina do Audaces. E que bom que a gente está cada vez se atualizando mais e melhorando, assim, a vida do estudante, do profissional, do designer. Muito legal. Quando a gente fala de moda, assim, qual que é a maior dificuldade de vocês? Que vocês entendem dentro dos processos da moda? Agora eu fiquei curiosa, assim, o que é o mais difícil? Varia muito ou tem algum ponto que normalmente tem mais dificuldade? Eu acho que, para mim, como aluna, o que eu sinto mais dificuldade, assim, na moda, atualmente,
eu acho que tem alguns assim, probleminhas, mas para mim, quando eu tô muito imersa em alguma coisa, em algum trabalho, eu acabo ficando assim com um bloqueio para outras áreas que eu também preciso cuidar, sabe? Como assim, eu desenvolvi a coleção e eu tive a minha disciplina, eu sei o que eu preciso fazer durante o planejamento, mas você meio que fica assim, sabe, eu acho que é necessário pra gente, a gente tá nesse ambiente da faculdade, é necessário pra gente também entender que a gente é humano e a gente tá aprendendo com aquele processo para quando chegar mais pra frente, a gente não ter mais esse problema. Então eu acho que essa fase aqui que estamos na faculdade é uma fase de aprendizado e aprender a se organizar, aprender o que a gente precisa, respeitar os nossos limites também. E na questão da qualidade de vida, que é algo que eu acho que durante todos esses anos na indústria da moda foi uma coisa que a gente via que a gente só podia ser uma coisa, a gente só podia estar em um setor, mas cada vez mais a gente vê que não é necessário isso, que a gente pode cada vez mais estar em mais lugares ao mesmo tempo, assim, sempre prezando pela nossa saúde mental, claro. Mas eu acho isso super interessante, assim, essa área aqui da faculdade, de colocar as coisas em práticas, tudo bem se não der certo, entender o que a gente gosta, entender o que a gente não gosta. O conhecimento multidisciplinar, que é o que tu estás falando agora, ele é extremamente importante hoje no mercado de trabalho, que é aquele negócio, eu posso ser da área de estilo, eu posso ser da área de desenvolvimento, mas eu entendo todos os impactos, eu consigo ter essa visão e, inclusive, apoiar, né, de uma maneira muito mais efetiva do que só fazer o meu trabalho e passar para frente. A mudança ela vai acontecer o tempo inteiro. O mercado, inclusive, com essa velocidade que as novidades, as tecnologias, a informação, ela vem chegando, a gente nem consegue absorver tudo, né, com a velocidade que vem. O nosso cérebro, a economia, o mercado, ele não tem essa capacidade. Então, realmente, ter a capacidade de conseguir filtrar aquilo que faz sentido para o meu negócio, aquilo que faz sentido para o meu segmento, e eu aderir através de teste, né, de erro e acerto também, isso é muito comum. No ano passado, se a gente tivesse sentado aqui, a gente ia estar falando de metaverso, por exemplo. É verdade. Metaverso era o hype. Nem todos os mercados isso entrou 100%, tem muita coisa para entrar, mas agora o hype que aconteceu e que vai ficar e que já é realidade, já é aderente à inteligência artificial. Então essa velocidade também causa esse teu sentimento de opa, e agora? O que eu faço? E isso no mercado também é muito comum. Esse teste na universidade faz com que vocês consigam desenvolver uma maturidade um pouquinho maior, e claro que isso vai sendo desenvolvido ao longo do tempo, mas eu acho que o principal de tomada de decisão. É normal a gente travar em qualquer momento, mas com que velocidade eu consigo virar a minha chave e tomar uma decisão diante de uma dificuldade, diante de um momento que eu digo, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Agora eu vou fazer isso. E aí a tecnologia te ajuda muito, porque vai estar tudo visto assim de cima, daí tu tem mais facilidade. É verdade. Tá? Mas realmente esse ambiente da moda, eu acho que a gente precisa ter uma maturidade, a gente precisa saber filtrar também, e sempre entender o que a gente está vivendo agora no mundo atual, porque moda é a atualidade e ela também é muita história, né? É história, comportamento. Então, exatamente. Mas a gente não pode... Hoje eu falo muito, né, de tecnologia, mas a gente nunca pode esquecer dessa questão da criatividade, da essência. Então, isso não se pode perder, né? Então, o tempo de pesquisa, esse tempo que precisa ser dedicado, ele tem que ser muito valorizado. E até me veio agora uma história que, juntando aprendizado, tecnologia, enfim, case de sucesso, alguns anos atrás a gente fez a implantação das tecnologias da Audaces no grupo Morena Rosa. E uma das dores lançadas quando a gente fez aquele mapeamento foi que eles não tinham tempo para pesquisa. Então imagina, no Brasil é uma marca extremamente relevante e os estilistas dizendo que não tinham tempo de pesquisar.
e tudo era entregue com atraso, né? Sempre tinha muito erro. E depois de um ano que foi implementadas as tecnologias, o time viajou 2 vezes no ano, foi para a Europa, foi para a Ásia, fez um monte de pesquisa. Chegou em dezembro, uma das gerentes de estilo ligou: gente, vocês não acreditam o que aconteceu. Aí, gente, meu Deus, né? Deu algum problema. Não, tá tudo entregue. Tá tudo entregue. Não terminou o ano, a gente ainda não está de férias e tá tudo pronto, tá tudo entregue. A gente conseguiu pesquisar e eu não sei o que fazer com a minha equipe. Ela tá aqui ociosa. Tu consegue imaginar isso no mundo da confecção? Consigo. Assim, é muito difícil isso acontecer, né? Então, conecta com isso tudo que a gente está falando, porque esse momento da criatividade, ele é extremamente fundamental para as marcas. E aí a gente trazendo essa tecnologia faz com que esse momento ele se torne prioritário dentro de um cronograma de desenvolvimento que normalmente ele vai morrendo conforme as demandas que existem, se eu tenho pulmão ou não para atendê-las. Muito legal isso que vocês proporcionam para as empresas parceiras de vocês, de realmente prezar pelo tempo delas também, assim, porque o time, os estilistas, enfim, eles têm que estar atualizados, assim, né? Super. É algo fundamental para a gente no processo criativo. Enfim, muito legal esse trabalho que vocês fazem, assim. Eu sou suspeita. Eu imagino, mas muito legal. E essa questão também deles terem ficado no ócio, assim. Não consigo imaginar, porque realmente é uma coisa que a gente sempre tá tão afobado que quando a gente tem esse tempo, a gente fica... Cara, e agora? E esse é o tempo que a gente tem. O que eu faço? E é pra ser assim, é pra ser um processo tranquilo. E muito legal que vocês proporcionam isso para as empresas. Sim, a gente entrega, a gente se preocupa muito com isso, até porque o mercado do mundo da moda, em algumas áreas, está se perdendo o profissional. Então, assim, é difícil a gente encontrar modelista, é difícil a gente encontrar no mercado costureira, tanto pela parte da valorização dessa mão de obra, como ela é vendida para o profissional, mas também as tecnologias que são utilizadas para que esse trabalho ele fique mais tranquilo. Então, eu sempre dou o exemplo do modelista. As pessoas, elas enxergam, principalmente no mercado, que, por exemplo, o modelista é uma área extremamente operacional. Para mim, ele é o co-criador da coleção, do modelo. Sem ele, nada vai para frente, né? Então, como a gente vende isso, como a gente fala da importância de cada função, entregando tecnologia para que esses trabalhos mais operacionais fiquem mais leves, mais ágeis, mais fáceis de serem executados, a gente se preocupa bastante. Eu lembrei também, Fê, de outro ponto, que é o Ultra Fast Fashion, e eu queria saber como é que fica o mercado com isso. O Ultra Fast Fashion ele veio muito forte com a entrada da Shein, né? Verdade. Então, a gente já falava de fast fashion, de modelos de logísticas, de entrega com muita velocidade em pequenos ciclos, né, de coleção que são entregues, principalmente pela Zara, e que outras empresas, principalmente magazines, começaram a adotar. Quando a Shein entrou no mercado, ela primeiro deu um chacoalhão, várias confeccionistas tentaram bloquear a entrada dela, mas a gente viu que não tem como. Então, basicamente, o que é o Ultra Fast Fashion? A Shein, ela pega diversas confecções e ela manda fazer pequenas produções para ter velocidade de entrega para os clientes. Então, ela tem duas inteligências muito grandes, que uma é de logística, então, a velocidade de você conseguir distribuir para o mundo, e a inteligência artificial. Você já utilizou o aplicativo da Shein? Já, eu nunca comprei, eu confesso, porque eu prezo pela qualidade mesmo, mas eu já dei várias olhadas em produtos em que eu considero interessante, sendo que realmente não me atrai por essa mão de obra também que eles utilizam, que eu não acho muito legal para mim, que mexo com isso e trabalho com esse mundo da moda, assim, sabe? Ela começou dessa maneira, só que hoje ela utiliza confeccionistas que têm a sua coleção também.
E a gente não sabe disso, né? E eu concordo contigo, eu acho que essa baixa valorização do confeccionista, de quem está produzindo aquela roupa, realmente é um ponto que a gente precisa muito se preocupar. Mas a gente precisa estar antenado nesse modelo de negócios que é a Ultra Fast Fashion. Por quê? Eu não posso mais desenvolver, como eu estava falando, aquela minha coleção de 12 meses. Como é que eu vou competir com uma Shein no mercado, entregando a tendência do colete hoje, e eu ainda estou pensando para o ano que vem fazer colete? Esquece, no ano que vem já é outra coisa. Então eu preciso ter essa velocidade. Como que funciona isso, né? Eu desenvolvo pequenas coleções cápsulas, analisando o meu mercado e tendências. Tem muita informação, né, que a gente pode coletar. Muitas empresas utilizam BIs, né, utilizam inteligências de mercado que analisam esse comportamento em diversos sites e se conectam. E aí você consegue desenvolver pequenas coleções dentro das tendências com uma produção muito rápida. Como é que eu faço isso sem fazer com que a minha equipe, com que a minha empresa não tenha um burnout? Se eu tenho que desenvolver o tempo inteiro. Somente com tecnologia isso funciona. Sem tecnologia não tem como acompanhar o fast fashion. Ou o ultra fast fashion agora, né? Que é um ponto que a gente precisa ter muita atenção para conseguir acompanhar o mercado. Então, quando a gente pega aquele aplicativo da Shein, eu já fiz o teste de compra na Shein. Eu já tive peças que realmente a qualidade eu nunca usei, mas já tive peças muito boas, até porque tem envio internacional e o nacional. Mas se você clicar e começar a selecionar algumas peças, daqui a pouco, ela, com a inteligência que ela tem por trás de mapeamento de comportamento, ela vai começar a te fazer diversas propagandas para que se torne atrativo comprar lá. Né? Porque só vai ter peça que você acha bonita. É difícil aparecer algo depois de um tempo de utilização que não tem a ver com o seu gosto, com aquilo que você utilizaria. Você fica com essa vontade de consumir cada vez mais, né? Quantas pessoas eu vejo que enche um monte de coisa lá no carrinho, no final não compra, né? Ou compra só 2 peças, mas lá no carrinho tem 30 peças. Por quê? Porque ela realmente utiliza a inteligência artificial dessa maneira. Mas principalmente um ponto que tem que cuidar é sobre como você desenvolve e lança coleções. Esse é um ponto assim extremamente importante, que eu vejo muitas empresas ainda fazendo naquele modelo bem antigo, que demora 12 meses, 18 meses, que precisa esperar. Eu fiz o teste do tecido, aí eu tenho que esperar o tecido não sei quanto tempo, atrasa. Não dá mais. Então, inclusive, quando a gente fala desse modelo, toda a cadeia precisa se adaptar. Então, isso já é uma realidade, já é um processo de transformação. Nesse contexto tem muita coisa ainda, que existe um pouquinho de resistência, mas se a gente não mudar esse mercado chinês, enfim, até porque outro ponto, toda vez que a gente desenvolve uma marca, toda vez que a gente está dentro de uma confecção, né, representando uma marca ou como empreendedor, a gente tem que pensar global. Então já entra pensando global, pensando nesse ultra fast fashion, pensando na tecnologia, porque aí sim faz a diferença, né? Se faz a diferença como profissional. E não deixa ela tomar conta, assim. Exatamente, senão vão passar por cima. É tipo um trator, assim, a gente tem que estar muito antenado. Fê, então terminamos por aqui o nosso episódio de hoje. Queria muito te agradecer por todo esse conhecimento que você trouxe, não só para mim, mas para todos os telespectadores que estão aqui com a gente. Seja muito bem-vinda sempre que você quiser retornar aqui para a Unifor. Espero que você tenha gostado também dessa nossa troca. Nossa, eu adorei. Obrigada pelo convite. Foi muito gostosa a nossa conversa. Eu estou muito encantada com tudo que eu vi na Unifor. Eu tive a oportunidade de conhecer a universidade, o polo de moda. E realmente, aqui no Brasil, é difícil a gente ver uma universidade tão bem estruturada, então também usufruam, e muito obrigada pelo convite, foi um grande prazer. Muito obrigada, Fê. E foi isso, gente, a gente termina por aqui o nosso último episódio dessa temporada desse ano, mas não percam que o Quarta com Moda vai voltar no próximo ano. E vocês vão ser sempre bem-vindos, assim como a Fê. Obrigada. Tchau, gente! Tchau.